Oi, pessoal, boa noite. Oi, pessoal, bom estar aqui com vocês. Hoje, live maravilhosa. Mariana Ferrão. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Faz um favor para você, para mim. Oi, Rosilene, aperta esse coraçãozinho, aperta o aviãozinho para chamar um monte de gente e posta para mim. Oi, Ana, beijo para você. Juliana Monteiro, professora Marta Pires, o prazer é nosso. Vê, eu só convido para minhas lives pessoas que eu admiro, que eu gosto. E, gente, não pode perder essa chance. Pessoal, tô super... Oi, Rochelle, tudo bem? Isso, pessoal, coraçãozinho aqui de monte, tá? Celso Gonçalves, Ana Life Coaching, beijo. Jô Rezende, boa noite. Professor Jones, boa noite. Amo Alice, amo a Mari. Que legal, poxa. Gratidão, você tem mudado minha vida. Oi, Marcelo. Eliane Camargo, já compartilhei. Ana Célia. Sérgio Unimarca. Acompanho desde 96, quando fiz administração na PUC em Curitiba. A nossa convidada de hoje é jornalista pela PUC de São Paulo. Isso, mais coraçãozinho, mais comentário, que aí o pessoal do Instagram chama mais gente. Oi, linda! Glau Menezes, Mari, simples assim. Bom, vamos chamar a minha convidada de honra. Alindo, boa noite. Pessoal, continuem comentando, por favor. Isso, já estamos vindo. Oi, Mariana. Oiê, tudo bom? Olha, que delícia. Obrigado por você ter aceito o meu convite. Obrigada a você, é um prazer estar aqui conversando contigo. Fiquei feliz que você falou que só chama pessoas que você admira, já me senti assim, ó, estufada. E muito, não é pouco, não. Que eu vejo, eu acompanho você e eu gosto muito quando eu vejo pessoas de sucesso que valorizam o casamento, valorizam filhos. Porque tem uma frase do Abraham Lincoln que eu gosto muito, né? Nem sei se ele falou isso, mas as pessoas um tempo atrás falavam e eu peguei carona, né? Ele dizia assim: o dinheiro ele é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão, né? E quem quiser ter o dinheiro, o Deus como dinheiro, acaba perdendo muito de coisas boas da vida, né? Então, você é uma jornalista que... e depois eu quero que você me conte como é que foi ser jornalista numa Copa do Mundo, né? Deve ter sido uma aventura, muita história, né? Foi E, muito. então, mas assim, eu quero começar com a pergunta: como é que é para você integrar sucesso com felicidade, vida afetiva, familiar, cuidar? Ah, Vamos começar com esse, que é o nosso tema dessa semana, e depois eu tenho um monte de perguntas. Aí a gente estava se falando antes, viu, pessoal? E aí a Maria falou: mas eu também quero fazer perguntas para você. Eu falei: ai, meu Deus do céu, socorro. Mas, mas essa é o meu slogan da minha vida, né? Eu lembro, há um tempo atrás, a Exame enviou uma jornalista para ficar comigo. Então ela ficou viajando e foi 90 e poucos, né? Esse mundo de palestra, livro, né? E aí a gente rodou, viajou para cima e para baixo. Aí ela falou: posso fazer a última pergunta? Eu falei: vou fazer a última pergunta e ir embora, né? Também que a gente fica com jornalista no hotel, no bastidor, no aviãozinho cansa, né? E aí ela falou: a última pergunta, eu estou indo embora. Eu falei: tá bom. Ela falou assim: quando é que você se sente mais um homem de sucesso? Quando você faz palestra para 10 mil pessoas, eu tinha na época 4 livros na lista dos mais vendidos, né? Quando as pessoas pedem autógrafo, aí eu parei, pensei e falei assim: olha, eu me sinto um homem de sucesso quando eu volto para casa, minha mulher me beija, meus filhos me abraçam. E aí eu criei essa frase ali na hora, eu falei:
porque para mim sucesso é ser feliz, né? E eu acho totalmente isso, né? Sucesso é ser feliz. E conta para mim, como é que é essa mentalidade para você? Você me fez pensar no que eu penso quando eu estou subindo num palco, por exemplo, para dar uma palestra ou entrando numa live agora, né? Que não temos mais o palco, nosso palco é virtual. E eu Aham, sempre penso a mesma coisa e para mim isso é sucesso. Eu sempre penso uma única frase antes de começar a falar, que eu possa tocar um coração. olha que legal. Independentemente da quantidade de gente que está me vendo, eu sempre penso, se eu tocar um coração, eu vou ter tido sucesso e felicidade. Aham, E muitas vezes você toca corações e não sabe que você tocou corações, né? Mas aham, depois isso volta, porque as pessoas te falam: nossa, você me falou uma coisa numa palestra X, numa live Y, num post no Instagram, e isso mudou a minha vida. Então, isso depois, obviamente, reverte em felicidade quando você recebe isso, essas mensagens de gratidão, né? Porque eu acho que aham, não tem outra palavra para isso. Então, acho que para mim isso é felicidade, é tocar coração com o meu trabalho. E aí, nesse caso, você vai ter sucesso. E, aham, e, e acho que é um pouco por aí o fato do que me fez transformar minha vida, porque eu estava, obviamente, numa super emissora de televisão em que eu era muitas vezes, na maior parte dos dias, bem feliz com o meu trabalho, mas aham, eu não conseguia ter essa noção do quanto tocava o coração das pessoas, e porque eu acho que a gente gosta de tocar o coração dos outros com aquilo que toca o nosso, né? aham. Agora, mas Então, você é uma pessoa de bem-estar, né? Assim, é, aquele dia lá na editora a gente conversando, eu vejo que esse é uma missão que você considera a parte da sua missão. E com a startup também, né? muito, muito. Estou me incomodando com essa luz aqui, que está muito. Eu não estou acostumada a fazer live nesse horário. As minhas lives são todas de manhã, eu tô incomodada porque está muito escuro aqui. Vou segurar o telefone. É, não, muito, porque eu descobri muito cedo na minha vida que era importante eu cuidar da minha saúde. E foi de uma maneira Aham, muito dolorosa, porque eu tive um caso de depressão muito sério na adolescência. E quando eu tive esse caso de depressão na adolescência, eu falei assim: bom, eu não tenho o que fazer, eu preciso cuidar de três coisas que ali a minha própria terapeuta me disse que eram absolutamente essenciais e eu experimentei na prática que realmente eram essenciais para poder sair da depressão: sono, alimentação e atividade física. Então, quando eu fui aham, trabalhar com isso depois, era quase como um reencontro com a minha própria história. E tudo começou a fazer sentido, né? As pontas começam a se juntar. É igual o Machado de Assis fala isso no Dom Casmurro, né? Como é que a gente faz para atar os nós da nossa própria vida? Uma costura que às vezes começa lá atrás, a gente vai engrenar ela lá naquele ponto, lá na frente, e vai ver, ah, fez sentido essa trama toda. aham. É interessante você falar isso, porque quase todo ano eu vou para a Índia, né? E esse ano eu fui fazer uma terapia ayurvédica e eu acabei preso na quarentena deles, que foi lockdown, foi toque de recolher total, né? Em que E cidade você estava, eu Roberto? estava em Hyderabad. E, e é muito interessante, né? Porque é, são dois irmãos. Eles são de uma família que cuidou de reis, de imperadores. Então é uma família que vem vindo, né? E conversando com eles, primeiro eu conversava tendo tempo, depois no toque de recolher a gente não tinha muito tempo porque eles vinham trazer a comida mas é muito isso, né? As pessoas querem, eles falam uma frase assim: as pessoas querem sempre uma pílula mágica que resolva tudo. E a maior dificuldade é a gente. Eu sou adepto da vida ayurvédica, né? Então, as pessoas não querem mudar estilo de vida, as pessoas têm dificuldade de mudar jeito de pensar. E é tudo isso, né? Quando, quando o carro da gente faz um barulho, a gente imediatamente leva para o mecânico. A gente fala: não, não pode ficar com esse barulho, né? Mas eu vejo as pessoas têm
depressão, as pessoas têm dor de cabeça, aí todo dia tomam um analgésico, as pessoas têm insônia, aí tomam um remédio para dormir. Mas parar para se olhar e, e perceber assim, pô, esse estilo de vida é que eu preciso mudar. E para mim está sendo assim um presente muito grande parar e falar, pera, esse estilo de vida não segura, não vai segurar, né? E eu não quero ficar com o meu carro fazendo barulho o tempo todo. Tem uma pessoa aqui falando nos comentários que a pílula mágica é o autoconhecimento. Eu vi e achei o máximo. Mas é mesmo, mas dá um baita de um trabalho, né? Porque a gente associa a magia com algo que é instantâneo. Mas a gente não sabe, na verdade, que os verdadeiros magos trabalham muito para que a magia funcione. Eles têm muita disciplina e muito comprometimento. A magia é um cultivo, né? Assim como o autoconhecimento é um cultivo. Então, na verdade, ninguém é bruxo de um dia para o outro. Algumas pessoas têm alguns poderes que a gente pode dizer assim, né? Que são poderes que surgem, digamos, até do ponto de vista inesperado, surgem com a pessoa, né? Já nascem com pessoas. Então, tem pessoas que às vezes nascem com clarividência, pessoas que nascem com clareaudiência, que escutam vozes, e a gente acha que isso é um poder. Mas se a pessoa não treinar e não tiver um comprometimento, uma disciplina, o que ela vai fazer com aquilo, ela não vira um mago de verdade. Não é só porque ela tem um superpoder que ela vira um mago de verdade, né? E a verdadeira magia é você cultivar o compromisso com você mesmo. Então, acho que se você tocou num ponto essencial. O Dr. Alfredo Halper, que era um gênio endocrinologista, que participava do bem-estar, eu era apaixonada por ele, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava assim, as pessoas, Mari, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E é maravilhosa essa colocação, porque às vezes a gente também não quer se autoconhecer, a gente quer que alguém conheça a gente melhor do que a gente mesmo. E sinto muito, não vai dar. Não vai dar, porque... Nos anos 80, tem um mestre que me inspirou muito, chamado Gurdjieff. E nos anos 80, o Gurdjieff era Gurdjieff e Osho. E eu seguia, eu era sannyasi, né, do Osho, mas eu também seguia o método do Gurdjieff. E tinha um exercício que ele era feroz. Então, a gente tinha a sessão terça-feira, e a gente tinha que contar um encontro que a gente tinha tido com a gente. Então, a gente tinha que marcar na agenda. Quarta-feira, às 10 da manhã, encontro comigo. Mari, era impressionante. 90% das pessoas não iam para o encontro consigo. E eu sempre fui um cara assim, muito disciplinado, né? Eu vou usar uma expressão que ela é para a gente rir, né? E o encontro com a gente parece olhar fervura de leite, né? A gente fica ali do lado da panela e a gente fala, hoje eu não vou deixar derramar, hoje eu não vou deixar derramar. Aí daqui a pouco a Cláudia, minha mulher, fala, meu amor, você foi hoje não sei o quê? E quando eu olho, pô, cacete, perdi, né? E o encontro com a gente era um negócio assim, 9h40, gente, hoje às 10 eu tenho encontro comigo. Eu não vou voltar. Daqui a pouco, 10, aí alguém ligava, não é época, não tinha celular, não tinha internet, né? Daqui a pouco, pô, 10h30, perdi o encontro. Né? Mas a gente... Sensacional essa reflexão, porque... Mas aí, me conta só uma coisa. Quando você fazia o encontro com você, como é que era o seu encontro? Você ficava na frente do espelho, você anotava no caderno? O que você fazia? A gente tinha que ficar com a gente. Então, por exemplo, da mesma maneira que eu estou conversando com você, eu sentar e eu falar, Roberto, como é que você está? Putz, hoje eu estou triste, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí fico meia hora conversando comigo. Aí quando terminava, eu tomava nota e aí chegava para o líder do grupo e contava, né? Mas era muito interessante essa coisa assim, né? Se encontrar com a gente mesmo é uma viagem. Com base nisso, eu desenvolvi uma meditação que eu chamo meditação da alma. Que depois, então, as pessoas que fazem mentoria comigo, elas são orientadas a fazer isso todo dia. Então, a gente fica num quarto escuro com um espelho e uma vela do lado esquerdo. Aí você tem que ficar aquela imagem
até que uma hora começa a aparecer. E os alunos, eles falam, putz, aí eles têm que gravar um vídeo, tem umas tarefas. Aí, primeira semana, putz, não aconteceu nada. Aí, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Aí começa a aparecer. E a minha leitura é que, cara, você marcou tanto encontro com você e não apareceu que a tua alma já desistiu. Agora você precisa conquistá-la. Mas realmente, eu concordo totalmente com você. Porque é isso mesmo, né, Roberto? A alma e a intuição, elas guardam mágoa. Elas ficam ofendidas, elas são melindradas. Se você começa a ignorá-las, elas fogem, entendeu? Elas são pior do que mulher traída. É porque a alma da gente é delicada, né? E aquela expressão, né, de inglês, take it for granted, né? As pessoas acham que tá lá. E não é assim, né? E da mesma maneira que se você tratar mal seu filho, ele desiste de você, trata mal seu pai, ele desiste de você. As pessoas têm que entender isso, que a alma da gente, ela precisa ser conquistada, porque a gente trata muito mal, né, de uma maneira geral. Muito. Agora me fala uma coisa que tem gente aqui perguntando também. Por que que a vela tinha que ficar do lado esquerdo? Ah, eu desenvolvi essa. Talvez eu peguei inconscientemente de algum lugar, mas eu percebi que do lado direito eu fico mais no mental, e do lado esquerdo eu fico mais no intuitivo. E aí eu fazia para mim assim. Depois eu passei a dar para os meus alunos. Isso eu já ensino para a minha turma uns, sei lá, 30 anos, né? E funciona mais essa captura dessa sensibilidade. Interessante. Você sabe que quando a gente usava ponto no bem-estar, a Aham. gente era a recomendação. Você faz isso quase que intuitivamente, mas depois que quando a gente tinha as nossas sessões com a fonoterapia, né, sessões de fono, a Leni, que é a fonoterapeuta da Globo, ela sempre falava assim: de que lado você usa o fone? Eu falava assim: eu sempre uso o ponto do lado direito. Ela falou: você sabe por quê? Eu não tenho a menor ideia. Ela falou: mas é o que faz sentido. Porque é mais rápido o caminho do processamento da fala de alguém para você transformar aquilo em informação capaz de ser traduzida. Olha, que Então, é muito interessante. interessante mesmo essa questão dos hemisférios, né? De como a gente pode estimular a comunicação. O melhor cérebro é aquele que se comunica de um lado para o outro, que faz mais conexões, né? Aham. Mas esses estímulos são muito interessantes mesmo. Vou tentar, vou fazer essa meditação. Eu gostei dessa meditação, hein? É legal. Bom, você tem filhos, crianças ainda, né? Então, depois que eles forem dormir, aí fica lá você com você um tempo. É bem legal. Bom, eu sou um sujeito que adoro meditação. Assim, o meu remédio, se eu estou começando uma dor de cabeça, eu já vou, olho para dentro. Porque essa é uma pergunta, né? O pessoal dos Estados Unidos fala muito essa frase: faz a pergunta certa, né? Porque a pessoa que está com uma dor de cabeça, ela tende assim: onde que está o analgésico? E essa não é a pergunta, né? A pergunta é: opa, o que está acontecendo comigo? E é impressionante, assim, a dor de cabeça vai embora, né? Primeiro porque você, de fato, quando você faz isso, você cuida de você. E eu acho que essa noção de cuidado, né, que a gente está refletindo sobre ela cada vez mais nesses tempos de pandemia, ela é extremamente importante, né? Cuidado não é você tratar sintomas. Cuidado é você perceber que você vai adoecer, né? É perceber que você pode adoecer e entender o que você pode fazer para que você não adoeça. Aham. Então, cuidar, como é que a gente cuida da nossa casa? A gente não deixa ela quebrar, né? Que você deu o exemplo do carro, que também é perfeito. A gente Aham. cuida impedindo que ele quebre. E a gente está acostumado a cuidar da gente quando a gente já está quebrado. E tá tudo E a, e errado. a, e a maioria não vai percebendo esses avisos, né? Então, aí começa: gripe, gripe, gripe. Aí um dia tem pneumonia, aí outro dia tem outra pneumonia. E tem uma história zen, não sei se você conhece, diz que o sujeito tava a lancha do cara quebrou, tempestade, ele estava lá se segurando, ele: Senhor, Senhor, me salva, Senhor. Aí veio um barqueiro com um barquinho daqueles bem michuruquinho. Aí ele: ó, vem você aqui, vamos embora.
Aí o cara pensou assim, tô rezando, Deus vai me mandar, ele vem me pegar aqui, né? Aí o barquinho, não, eu vou ficar aqui. Aí continuou rezando, veio um barco melhor e a tempestade rodando, né? Aí daqui a pouco quebrou tudo, o cara morreu, chegou no céu, falou, pô, Deus, eu rezei, você não foi lá me buscar? Ele falou, não, eu vi a tua oração e mandei um barquinho. Aí você não quis um barquinho. Aí eu falei, pô, talvez ele mereça um barco melhor. Mandei outro barco. Aí você não veio. Aí eu falei, pô, com você só terapia individual. Vem cá conversar comigo, né? Então, Caso perdido. então tem gente que só com terapia individual mesmo, né? Então, E a não gente pode. recebe muitos avisos internos, né? Muitos. É igual o crediário quando está vencendo, né? Chega a primeira conta falando assim, olha, você não pagou aquela parcela, a sua conta de luz pode ser suspensa. Aí depois, olha, você não quer renegociar sua dívida? Você já está com 2 boletos acumulados. Aí depois, olha, vou colocar seu nome na Serasa, hein? Não é melhor você prestar atenção nisso? Mas a gente vai ignorando esses nossos avisos internos, né? A gente vai dando, aí a gente entra numa dívida eterna com a gente mesmo, e aí muitas vezes realmente tem que resolver na próxima só, né? Na próxima vida. Não, vai embora, né? A pessoa não tem essa simplicidade, né? Agora, esse mundo, ele é um mundo muito externo, né? O pessoal na Índia fala, são pessoas com alma nova, né? Então, não vieram, não rodaram muito, né? Então, a gente vê, né? Tem gente que faz sucesso e fica totalmente assim deslumbrado, né? E outras pessoas fazem sucesso, elas falam, é isso que eu tenho que fazer, não tem outro caminho. E, eu vejo assim que esse mundo ele tá um mundo muito distraidor e as pessoas ficam olhando, né? Assim, é como se tivesse apaixonado por luzes de neon mesmo, né? E é Mas eu legal. acho que a quarentena está ajudando isso, não? Porque as distrações Concordo. estão diminuindo muito. E é impressionante, né? Hoje eu estava conversando com o meu filho. Eu tenho um filho que a gente é super parceiro nos projetos, o Arthur. E o Arthur estava falando isso, né? Ele estava falando quanto que ele está olhando para dentro, porque ele está sozinho lá na casa dele. E o Arthur deve ter saído nesse período todo. Por exemplo, ele passa, só se não tiver água, essas coisas, mas ele tem sido assim muito radical. E, e ele falando, pai, o que eu tô me vendo, o que eu estou enxergando, e aí ele falando, né, como que as pessoas que ligam para ele, a quantidade de gente que está desesperada, angustiada, brigando, e as pessoas têm que entender, né, que tem que chegar suave, né? Não adianta chegar com desespero, porque ninguém mata a sede com 10 copos de água na hora, né? Tem que tomar, dar um tempo, dar o tempo, né? Porque aí passa a ter graça essa vida da gente. Eu achei bonito isso que você falou também do encontro com você mesmo, porque ele não é o dia inteiro com você mesmo, senão você não aguenta, né? É É, 1 hora por dia. E nesse sentido a 15 gente pode. minutos, 20, né? Já tá bom, né? Já tá bom, porque senão fica insuportável. Ninguém se tolera tanto tempo assim, né? Às vezes é muito mais fácil a gente tolerar o outro, porque o outro a gente pode botar culpa nele, a gente pode, né? A gente pode agir muitas vezes com raiva contra ele e tal. Com a gente mesmo fica muito mais difícil. Então a gente tem que ir em doses homeopáticas mesmo, né? E eu também tenho me encontrado muito nessa quarentena. Semana passada, o meu terapeuta virou para mim e falou assim, nossa, mas você é muito mais chato do que eu achei que você era. Eu falei assim, mas eu já sabia que eu era, você que não percebeu. Talvez eu estivesse escondendo isso. Ele falou, nossa, mas realmente você é muito chato. Eu falei, mas eu sou muito mesmo. E eu acho que quando a gente tira as distrações, a gente percebe as nossas chatices, a gente percebe a nossa intolerância, a gente percebe a nossa falta de paciência, a gente percebe o quanto a gente quer o controle das coisas, mas não tem.
Só que, Aham. por outro lado, essa pandemia está oferecendo para a gente, de fato, uma possibilidade de treinar tudo isso. Uhum. Coisa que a gente pode até dizer, nossa, eu sou muito paciente. Ah, é? Mas você já treinou sua paciência de verdade? Agora você está tendo a oportunidade, né? Aham. E é muito isso, né? A gente vê no Brasil, e eu sou um sujeito que malho na minha faixa etária, lógico. E eu vejo assim, as pessoas treinam muito músculo, braço, fáscia, ossos, mas as pessoas têm que entender que assim, tem que treinar, sabe assim, tem que treinar meditação, tem que treinar espiritualidade, tem que treinar generosidade. É muito interessante assim, né? Eu gosto muito de me relacionar com atletas. O atleta, ele sabe que se ele quer algo, ele tem que treinar. Mas as pessoas não entendem muito essa dimensão de treinar generosidade, paciência, escutar. E eu espero que as pessoas cada vez mais entendam o que é essa possibilidade de treinar, porque a gente não sabe, né? Conversar com o filho, a gente não aprende a conversar com o filho, a gente quer dar conselho, quer dar opinião. Mas você sabe que isso é engraçado você falar sobre os atletas, porque eu estava tendo uma conversa agora com uma amiga minha que estava me fazendo uma sessão de mentoria pelo telefone, e aí ela falou assim, eu estava falando para ela o seguinte, que muitas vezes quando eu vou começar uma palestra, uma live, eu me sinto muito insegura. E eu dei o exemplo dos atletas brasileiros que treinam às vezes 4 anos para uma Olimpíada, né? Chega na hora H, vai fazer uma estrela na trave e desequilibra da trave. E Aham. aí você pega uma romena, por exemplo, como a Nádia Comaneci, que é do meu tempo, daquela, quando a gente via aquele espetáculo dela Pô, fazendo ginástica olímpica. mas aí você jogou pesado, né? Não, mas Foi, tudo bem, mas tem que tratar. É, mas aí vem a minha chatice da minha autocrítica, da minha autoexigência. É com essas pessoas que eu me comparo, entendeu? faz É, bem. e aí você pega aquilo ali, ela treinou 4 anos para aquilo, quando ela olha para aquilo ali, ela é uma oportunidade que ela tem certeza que ela não vai desperdiçar. E a Aham. gente desperdiça muitas oportunidades, né? E a minha Aham. amiga me disse assim: você sabe que uma vez me disseram uma coisa muito interessante. Por que os atletas de ponta vão treinar fora do Brasil? Porque aqui a gente tem distração. A gente tem a praia, a gente tem o happy hour, a gente tem o chopp, a gente tem a balada, a gente tem os amigos. E lá fora, você vai treinar na Finlândia, por exemplo, frio pra caramba. O que você vai fazer depois que acabar o treino, né? Tipo, as pessoas têm muito menos interação social. Então, você tem menos distração. A pessoa fica muito mais focada. Faz parte do nosso jeito brasileiro de ser, essa distração toda. E o que é ótimo, porque somos seres sociais e dependemos dessa interação. Mas, por outro lado, quando você está falando também do autoconhecimento, dessa disciplina necessária para que a gente possa, de fato, encarar esse treino de resiliência, de paciência, de tolerância, de generosidade como um praticante de arte marcial, a gente precisa diminuir o nosso grau de distração. As- Precisa Né? diminuir e muito, muito, muito. Porque não só a gente não encontra com a gente mesmo hoje, como a gente foge da gente nas redes sociais, nas notícias, nas lives. A gente fica fugindo, né? Eba, olha quanto milhares de lives às 7 horas da noite no Instagram. Qual eu vou entrar para não encontrar comigo? Para não Aham, lavar a louça, né? aham. Não, é muito, muito importante. E eu tenho uma coisa que eu falo para a minha turma de mentoria. Se você está perfurando um poço e a água e o lençol freático está a 10 metros, você precisa furar até 10 metros. E quando eu olho as pessoas hoje, nos seus negócios, na sua carreira, mesmo no seu amor, as pessoas elas foram um monte de poços de 8 metros de profundidade. Então, quando elas olham para trás, ela fala assim: o que eu construí? Porque não foram mais fundo nas coisas da vida, né? Então, não é que as pessoas estão trabalhando menos. Eu acho que as pessoas estão trabalhando até mais, mas as pessoas estão trabalhando de uma forma superficial. E,
e trabalhar de uma forma superficial traz resultados muito ruins, muito fracos. E essa é uma dica que eu acho que a gente tem que pegar. A gente tem que voltar a ter profundidade, sabe? Assim, voltar a ler livro grosso, voltar a conversar com a gente, voltar a conversar com gente que faz a gente pensar. Falando em livro grosso, eu estou lendo nessa quarentena o livro Vermelho do Jung. Sim. E pegando esse exemplo que você acabou de falar, tem uma frase maravilhosa no livro Vermelho que diz assim: não existe altura sem a profundidade. Como é que você vai alçar voos bem altos se você não conheceu a profundeza? Né? Uhum. Você só vai sair ali do nível do mar. Agora, se você tiver mergulhado a 3.000 metros de profundidade, tirando do Wi-Fi para ver se melhora É correto. um pouco. Tá. Agora melhorou. Você mudou ou você está sugerindo que eu Não, mude eu aqui? mudei. Eu botei aqui no 4G para ver se melhora agora. Ah, tá bom, tá bom. Ele estava Ah, travando. tá, eu também. A minha, quando eu liguei aqui, já falou, tô mudando para dados porque o Wi-Fi não tá bom. Aliás, com tanta gente em casa, e se for para o lockdown aqui em São Paulo, a internet fica uma catástrofe, porque é todo mundo usando, né? Mas dá para você repetir, porque travou o que você estava falando. Fica. E parece que travou de novo. Frase do Jung. Muita gente fazendo Não, eu live falei do livro agora, né, Carol? Ah, Vermelho do Jung, porque se a é. gente pensar que se a gente vai para cima, se a gente sai ali do nível do mar, o nosso voo é curtinho. Mas vamos supor que a gente já tenha dado um mergulho profundo, como o Roberto está sugerindo que a gente faça, e for a 3.000 metros de profundidade, qualquer 2 metros que a gente vai para cima, já vem algo muito maior, já é um voo bem mais alto, né? O pessoal usa o exemplo do bambu chinês, né? Diz que o bambu chinês ele passa um tempão crescendo para baixo e cresce pouco para cima, né? É muito tempo. Aí, só que depois, já no segundo ano, ele cresce para si, para o alto. E é muito isso, né? A gente tem que olhar para baixo, né? E você está me interessante, Maria, esse papo aqui está me lembrando muita história, né? E tem uma história que eu gosto muito, é uma história sufi. O sujeito vivia numa comunidade muito primitiva, né? E aí chamaram ele para a cidade, né? Quando ele voltou da cidade, o pessoal, o que tem na cidade? Pô, tem um negócio chamado carro, que leva a pessoa de um lado para o outro, tem um negócio chamado fogão. E aí ele falou, e o que mais te impressionou? É um negócio chamado torneira. A torneira resolve o problema de água. Com a torneira a gente... E aí o sujeito foi, pegou um saco de milho, trocou por uma torneira, juntou todo mundo lá na casa e falou, pessoal, ó, olha que milagre, né? Ele foi, fez um buraco na parede e adaptou lá, falou, olha que coisa linda, né? Ele abriu, vocês vão ver a água, a gente vai ter que carregar água, não vai ter mais que limpar a água, vai... Aí ele girou nada, né? Aí ele, pô, acho que não encaixei direito. Aí ele girou, acho que eu não encaixei direito. Aí ele falou, não, acho que essa parede não é a parede certa. Ele foi e colocou, na outra parede. Aí no final das contas, ele olhou a torneira e disse, pô, me venderam uma torneira quebrada. Então, eu vejo assim, os movimentos das pessoas e elas olham a superfície, elas não entendem que tem que ter conteúdo. Então, há alguns anos atrás, a diretora de redação da Exame falou para mim, Roberto, eu via você, eu era uma estagiária de jornalismo, você estava lá no topo, e agora eu sou a diretora de redação da Exame, você está no topo, né? Aí ela falou, qual que é o sucesso? Qual o segredo, né? E eu acho que um dos segredos é você não cair na tentação de fazer algo
simplesmente pelo momento, né? Eu acho que é importante ter consistência, estudar muito, conversar muito, principalmente escutar muito. Mas as pessoas não têm essa consciência de que precisa ver o que está por detrás da realização, da felicidade, do sucesso. Mas você sabe que você me lembrou de uma coisa que aconteceu aqui na minha casa hoje, porque eu decidi que eu vou adotar 2 gatos. Até uma amiga minha falou assim pra mim: nossa, mas muita coragem, hein, Mari? Todo mundo se desfazendo de coisas na quarentena e você colocando animais para dentro de casa. Aí eu falei assim, cara, eu agora estou decidida e adotei 2 gatinhos pretos, inclusive, aqui para minha casa. E aí eu tinha que colocar redes, porque filhotinho de gato, imagina, né? Vai escalar tudo e vai fugir. Bom, enfim, conversei com o pessoal do Instituto Luiza Mel, onde eu estou adotando os gatinhos, eles me indicaram pessoas que estão trabalhando nessa quarentena para colocar as telas. Então eles vieram aqui, inclusive todos paramentados, de máscara e tudo isso. E aí, ao colocar uma das telas, eles furaram um cano da minha casa, hoje. Oh, meu Deus! E aí, começou um vazamento, além de furar o cano, começou um vazamento por cima de umas telhas, porque eles subiram em cima do telhado e quebraram uma das telhas do telhado. E aí, pensa, né? E eu pensando assim, isso é muito bom, porque quando a gente está mexendo em algo que a gente acha que é relativamente simples, que é um pouco do que você está falando, a gente está ali na superfície, tem só que colocar uma tela, não vai dar trabalho nenhum, é super tranquilo. De repente, você acha um encanamento furado. E aí, é essa a verdadeira dificuldade do autoconhecimento. Porque, normalmente, quando você acha um encanamento furado, você primeiro tem que localizar de onde está vindo o vazamento, para que você possa consertar. Porque muitas vezes a gente se depara com a nossa carência, se depara com a nossa insegurança, se depara com a nossa intolerância, e a gente nem sabe onde é o furo desse cano. Então, a primeira coisa que você tem que começar a investigar é a sua hidráulica interna e falar assim, peraí, mas esse vazamento está vindo de onde, hein? Qual foi a origem dessa história? E muitas vezes você vai momentaneamente ter que fazer o que eles fizeram aqui, colocar um tapa-buraco lá, um tapa-cano, um remendo mal feito, e a gente vai se remendando na vida muitas vezes, para depois, quando você tiver coragem, né, e todo o compromisso, o tempo e a disposição necessários, você enfrentar aquele vazamento interno e falar, não, agora eu vou trocar esse cano. E aí você faz a metamorfose de fato, que é o que acho que talvez a gente possa aproveitar esse tempo de quarentena para procurar esses encanamentos furados dentro da gente. Assim, cadê? Olha aí, mergulha aí dentro, vê de onde está vazando e troca o cano. Né? Aproveita essa quarentena para trocar seus canos internos, que eu acho que é um grande momento para a gente fazer isso. Olha, você está falando um lance que me lembra relacionamentos amorosos. Né? Quando as pessoas encontram um novo amor, elas têm essa noção de que vai ser tudo amor, vai ser tudo alegria. Só que um grande amor, ele mobiliza essas coisas que a gente jogou lá embaixo, né? E aí a gente fica aí vem insegurança, aí vem possessividade, aí vem ciúmes, aí vem ressentimento, aí a pessoa começa a lembrar que o pai tratou mal, que a mãe tratou mal. E a gente pensa assim, putz, mas eu achava esse cara um cara tão legal, eu achava essa garota uma garota tão legal. E a história eles são legais, só que eles estão mobilizando principalmente a dor, que eu acho complicado, né? Assim, aquela sensação de abandono. Yara, a live não vai ficar salva, mas fica 24 horas, tá? Eu quero sugerir que vocês divulguem, porque esse papo tá bom demais. Mas eu vou colocar no meu canal do YouTube depois. A gente está transmitindo também no meu canal do YouTube. Eu nem te contei isso. E vai ficar salva lá. Depois você precisa me ensinar como é que faz, poxa. Combinado, eu te ensino. Tem uma gambiarra, é um remendo no cano para dar. Pô, mas é um remendo no cano legal. Ótimo. Então depois você quer falar o seu canal do YouTube? Eu peço. Pessoal, Mariana Ferrão. Mariana Ferrão lá no YouTube, só procurar.
Tá bom. Pode achar. Ótimo, ótimo. Não, esse papo tá bom demais. Esse papo tá bom demais. Mas a gente. Mas você estava falando das dores, né? Que vai remexendo coisas antigas. Eu acho que um amor é um espelho da alma. Você arruma um cara que se acha o máximo, uma mulher, essa pessoa vem com um espelho e põe na tua cara e fala: olha como você é possessiva, olha como você é insegura, olha como você quer controlar, né? E a gente vai trocando de relacionamentos, mas a gente não resolve a questão do encanamento mesmo. E aí a vida vai ficando Enferrujada. a vida vai ficando enferrujada, porque a gente precisa muito, muito, muito ter essa coragem de olhar para dentro. Pessoal, Mariana, super legal que você, apesar de todo o seu sucesso, você continua indo no terapeuta, né? Eu acho fundamental. Quando as pessoas falam assim: Roberto, qual a razão do seu sucesso? Um desses eu comecei terapia, eu tinha 17 anos, ou seja, há meio século atrás, e eu não parei. Assim, algumas vezes a terapia era terapia, outras vezes era um mestre, outras vezes era grupo, outras vezes era um mestre, um trabalho espiritual, mas eu acho obrigatório a gente olhar no espelho. Principalmente a gente que tem tantas pessoas que escutam a gente, que leva a sério o que a gente fala, a gente precisa estar olhando para dentro, né? Falar: olha, pessoal, não foi boa essa. Vai por aqui, vai por ali. Ah, Roberto, mas por que você falou aquilo naquela época? Aprendi, né? Então, é muito importante a gente estar olhando para dentro da gente. E uma das coisas que eu tenho trabalhado com um mestre chamado Deepak Bai, né? E ele fala uma coisa que é muito interessante. Você pensou que você pode ter errado, pede desculpa para outra pessoa, né? Porque o maior problema não é o erro. O pior erro é o que a gente faz com o erro, né? Então, a gente está vendo o aumento da violência doméstica, né? E certamente eu fico possesso, eu tenho uma coisa com isso, mas assim, aí o sujeito bate na mulher e depois ele quer explicar por que ele bateu. Pelo amor de Deus, não bate. Dois, se fizer qualquer coisinha, pede. Mas não é só o homem para a mulher, tá, gente? Mulher também tem que pedir desculpa, não é só um discurso de um lado. Mas, assim, putz, tá errado, pede desculpa. Ah, mas ela também errou. Se ela pedir desculpa ou não é questão dela, mas é fundamental a gente ter essa atitude de consciência, né? Putz, errei. Hoje eu estava vendo uma live, você tocou num ponto que eu acho fundamental, né? Bom, duas coisas que eu queria falar. Hoje eu fiz uma live com o Pondé de manhã cedo e eu falei para ele de um erro que eu cometi, inclusive na quarentena, e que foi um erro sobre o qual eu fiquei me culpando muito disso, porque eu fui diagnosticada com Covid no começo dessa quarentena, no dia 14 de março, e depois, quando eu já estava sem sintomas, me sentindo muito bem, eu tive a recomendação médica de dar uma caminhada. Eu estava num condomínio em Itu, onde eu tenho casa, sabia que eu não ia chegar perto de ninguém, não abracei nenhuma árvore, enfim, caminhei e mantive a distância, mas as pessoas sabiam que eu estava com Covid, porque eu tinha publicado no YouTube dizendo que eu estava. E eu fui incapaz de imaginar naquele momento que eu podia causar pânico nas pessoas. E as pessoas ficaram absolutamente incomodadas e com muito medo de me ver caminhando pelo condomínio. Enfim, a coisa deu uma repercussão imensa. Até o prefeito de Itu acabou entrando na história depois. E aí tem a consciência você falou também isso, né? A gente que fala com muita gente, a gente tem que se olhar e se cuidar muito mais, porque a gente tem um exemplo que muita gente às vezes segue, né? E que a gente precisa ter uma vigilância sobre os nossos atos muito maior do que uma pessoa que não é uma pessoa pública. Mas foi uma coisa muito, muito, muito ruim em muitos aspectos, até porque depois reverberou na vida também da minha funcionária lá em Itu. As pessoas ficaram com raiva dela, imaginando que ela poderia estar transmitindo Covid para outras pessoas. Enfim, a paranoia de todo mundo, e algumas com muita razão, outras com menos razão.
Mas eu fiquei me culpando, falei assim, como é que eu não imaginei que as pessoas iam sentir tanto medo? Como é que eu, que falo sobre saúde e sobre bem-estar, coloquei ou fiz as pessoas acharem que elas estavam em risco? Isso é totalmente contra aquilo que eu acredito. E aí o Pondé me disse uma frase muito bonita, dizendo assim, o aprendizado, ele só acontece com o erro. Então, isso é maravilhoso, porque de fato a gente sabe que o fracasso é muitas vezes muito mais professor, um muito melhor professor do que o sucesso. Né? O sucesso, a gente se acostuma com ele, tá tudo bem, tá tudo lindo, e a gente surfa nessa onda, mas o fracasso, de fato, o que faz a gente mergulhar na profundidade, o que faz a gente ir mais fundo, o que faz a gente ver o cano, o que faz a gente trocar o encanamento, esse aí é o que funciona. Né? E eu estava vendo depois hoje uma live do Drauzio com o Átila e a Morino, e ele falou uma coisa muito legal também, o Drauzio, porque o Átila cobrou o Drauzio por, no começo da pandemia, o Drauzio não ter imaginado que a coisa ia chegar onde chegou. E o Drauzio foi muito, muito correto de dizer assim, realmente, eu não imaginei, e naquele momento a maior parte das pessoas não estava imaginando. E a gente não tinha informação suficiente ainda para imaginar. Então, que bom, né? E ele admitiu que ele não estava visualizando onde as coisas iam chegar com tanta naturalidade, né? Como o Drauzio sempre fala, que eu achei fantástico. Então, às vezes é isso mesmo, a gente precisa admitir os nossos erros com naturalidade, admitir as nossas inseguranças com naturalidade, admitir o nosso ciúme com naturalidade, admitir a nossa falta de paciência com naturalidade, né? Para que os relacionamentos possam cavocar aí essa profundidade que a gente tanto quer. Você está me lembrando, o meu poema predileto do Fernando Pessoa chama Poema em Linha Reta. Ai, adoro! Ô, pessoal, eu amanhã, olha, inspirado por esse papo aqui, eu vou publicar o Poema em Linha Reta do Fernando Pessoa lá. Mas é um poema que o Fernando Pessoa fala: gente, eu estou cansado de semideuses. Todo mundo que eu conheço acertou todas. E, sabe, ninguém foi vilão, ninguém errou, ninguém foi canalha. Ele fala, há tanta gente vil, há tanta gente nobre e alta e lúcida, né? Onde é que é a gente nessa terra? E eu ensino uma ideia para os meus alunos de palestras, que eu falo o seguinte: quando você estiver no palco, você tem que falar um erro seu. E aí eu falo a diferença, porque uma coisa, se você só fala vitórias como as pessoas falam, você vai ter admiração das pessoas. Mas se você mostra uma vulnerabilidade sua, você tem amor das pessoas. E é muito mais importante, e eu vou falar isso como uma pessoa que é alimentado com o amor das pessoas. O amor... Ô, Tânia, você está falando que quer ler o poema. Mas é um poema lindo. Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Ele me orienta muito na vida. Mas é muito mais importante a gente ser amado do que ser admirado. E até se eu puder dar uma dica para vocês, não procure por admiração, sabe assim? Então, quando você chega junto do seu filho, estou falando com a turma, eu sei que você sabe isso. Pessoal, quando você chega, não fala assim, papai é o máximo, papai ganhou aumento. Legal isso, mas eu acho, até eu escrevi uma carta, o meu filho Ricardo tinha 5 anos, eu escrevi um livro chamado Pais e Filhos Companheiros de Viagem. E é um livro antigo, né? E era assim, papai também é gente. E foi uma carta que eu escrevi para o Ricardo, porque às vezes, porque filho, eu lembro que uma vez a Shakira veio no Brasil e o Ricardo assim, pai, no dia, você consegue ingresso para o show da Shakira? E aí eu falei, não consigo, filho. E ele me olhou com uma cara assim de, meu Deus, você é preguiçoso, você não conseguiu porque você foi preguiçoso. E eu já pego o telefone, né? E no meio dessa história, quando deu 6, 7 horas, alguém ligou, Roberto, consegui 2 ingressos. Aí fomos nós para lá, né? Mas o filho da gente, ele acha que a gente pode tudo, né? Que a gente, principalmente ingresso para show. Então, pai, você não consegue tal coisa? E não é que a gente não batalha, a gente batalha, né?
mas é muito importante a gente chegar para o filho da gente e falar: pai, por que você está assim? Eu estou triste. Ah, por quê? Porque aí quando o filho da gente começa a ter tristeza, ele acha estar triste um sentimento humano, né? Porque senão ele fala assim: ah, meu pai nunca teve triste, ele só fica puto com a gente. Aí ele não entende a importância da vulnerabilidade, e é importante isso, né? Você sabe que essa semana passada fez 21 anos que a minha mãe morreu. E foi muito perto do Dia das Mães, a gente gravou um vídeo de homenagem às mães na Soumi e tinha uma pergunta lá, né? Se você quisesse dizer alguma coisa para sua mãe agora, o que você diria? E muitas mulheres responderam essa questão. E eu fiquei fazendo essa reflexão, que se eu pudesse dizer alguma coisa para minha mãe, o que que eu diria, né, depois de tudo isso? E o que eu diria para ela é: mãe, obrigada por você ter me mostrado que você era apenas humana. Que mais do que mãe, você era uma mulher que também sofria, que também chorava, que ria, que se emocionava, mas que tinha raiva e que muitas vezes queria um espaço para não ser mãe e para ser apenas a mulher que você era. E isso me deu e me dá uma super tranquilidade para eu poder lidar com as minhas várias facetas, né? E poder expor para os meus filhos do tipo: olha, eu amo vocês todos os dias e sempre, mas eu às vezes preciso de um espaço meu, né? Porque às vezes eu quero ficar sozinha. E simples assim, porque eles também têm os espaços deles, né? E a gente às vezes tem dificuldade de falar sobre isso, a gente acha que a gente é menos mãe, porque imagina, eu não posso dizer que eu não quero ficar com os meus filhos. Às vezes a gente não quer, né? Se a gente não quer encontrar com a gente às vezes, imagina com o outro também, né? Então é isso, a gente precisa ter esse espaço de expor a nossa fragilidade e falar disso de um lugar muito verdadeiro, assim, muito sincero. Minha mãe tinha muito isso. Ela tinha esse lugar de verdade dentro dela, que às vezes meu pai brigava com ela e falava assim: Bia, você vai morrer pela boca, porque ela falava todas as verdades. Mas ela me ensinou que tudo bem errar e que tudo bem chorar e que tudo bem variar de emoções e expor a fragilidade, a vulnerabilidade, e o quanto ela era amada justamente por expor as fragilidades dela. Ela recebia muito amor mesmo. Com toda certeza, assim, quanto mais a gente tem coragem, para mim foi um aprendizado, que eu tive não uma criação, uma elaboração de vida de que eu tinha que aguentar tudo, irmão mais velho, mas eu aprendi que é muito mais legal a gente compartilhar medo, compartilhar tristeza, compartilhar dor, né? Porque aí alguém vem cuidar da gente. Se a gente é sempre o poderoso, eu já vou te avisar com experiência de 40 anos de psiquiatria. Ninguém te estende a mão. Se você escorregar e cair, e você chorar, você diz: ah, ela está fazendo só para a gente ficar querendo ajudá-la. A gente não, as pessoas não levam a sério, né? Para mim foi uma conquista a minha fragilidade. E antigamente tinha grupos de homens, né? Assim, anos 80. E eu fiz alguns grupos de homens nos Estados Unidos, né? E a gente tinha que falar assim, o que cansava de ter que ser homem, né? E eu lembro que uma vez um homem, num grupo desses, né? Um sujeito falou assim: putz, a coisa que mais me cansa é a expectativa da minha mulher que eu vou ter desejo de transar com ela todas as vezes que ela quer, né? Aí a gente sacou: meu Deus, a gente tem direito de não estar com vontade de transar, sabe assim? Eu lembro que para mim era paz, né? Assim, eu morria de vergonha e como eu era durão, quando eu chorava, os caras já achavam que eu estava com câncer, né? Porque para eles chorar, e foi uma conquista eu poder falar: tô triste, tô cansado, me ajuda. Mas para mim também Roberto, muito interessante isso que você está falando. Eu me lembro de algo que me marcou muito, muito, muito na minha infância. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos, quando a minha avó morreu, a mãe da minha mãe. E para mim era a pessoa que eu mais amava na vida. E eu estava no recreio da escola e estava chorando, porque eu estava sofrendo ainda com o luto da minha avó. E uma amiga minha me escreveu uma carta, e é minha amiga até hoje. E eu sempre falo dessa história.
E ela me escreveu uma carta dizendo assim: eu fiquei muito aliviada de te ver chorando. Imagina, de 12 anos de idade, ela me escreveu uma carta. Porque eu achei que a Mariana Ferrão não tinha problemas. E aí eu me dei conta da imagem que eu passava para as pessoas já naquela idade. Porque eu era boa aluna, sempre fui uma das melhores da classe, né? Eu era, digamos assim, benquista por todo mundo, que muita gente chama de popular na escola, né? Eu tinha muitos amigos, eu tinha uma família ótima e eu tinha uma necessidade de de mostrar para fora externamente de que eu era muito segura. E que no fundo, escondia uma baita de uma insegurança. E que continua aqui essa insegurança de base que eu tenho. Mas hoje eu falo mais abertamente sobre ela. Mas aquilo ali para mim foi um choque. Eu falei assim, mas como assim ela acha que eu não tenho problemas? Eu tenho 1 milhão de problemas. E o quanto a minha lágrima para ela foi impactante no sentido de revelar a minha humanidade. Né? Ó, especialmente para mães com mais de 50 anos que têm filhos, né? Se você soubesse o bem que você vai fazer para o seu filho chorar na frente dele, eu nem estou te dizendo, porque vê, mãe já quer o bem do filho, então deixa eu ser meio maquiavélico aqui. O bem que você vai fazer para o seu filho de um dia você chegar e falar: eu estou triste, filho, eu estou me sentindo sozinha. Porque, primeiro, vai dar uma dimensão humana para você. Então, ele vai se sentir menos inferior à mamãe. E a outra coisa, ele vai poder chegar perto de você. Pessoal, a minha equipe falou que eu estou no grupo do YXZ, que eu tenho direito a ficar mais que 1 hora na live. Hoje eu vou testar, porque o papo está tão bom aqui. Então, se cair, eu prometo que eu vou despedir educadamente da Mariana, tá? Mas já está dando 1 hora. Pois é, passou rápido demais. Se cair, vocês voltam para eu despedir da Mariana decentemente, tá? Mas você está falando... Que papo bom, hein? Que delícia. Cadê meu chá aqui? Da outra vez que a gente conversou também foi assim, né? É verdade, é sempre bom a gente falar. Mas é muito engraçado essa história de como a gente fala. Essa semana, meu filho menor, de 4 anos, o João, eu tenho um porta-escova de dentes no banheirinho deles, que é daquelas que tem ventosa, que eu comprei na 25 de março, aquelas coisas bem porcaria mesmo, que a gente compra e fala assim, isso aqui é bonitinho e tal, não sei o que, mas o negócio fica caindo o tempo inteiro, né? O negócio cai, aí eu falei assim, João, você vai colocar essa escova aí, vai cair. Aí ele, eu tenho muita certeza de que não vai. Aí eu falei assim, então tá, então vamos preparar para dormir, põe a escova de dente aí, vamos fazer um xixi? Ele, eu tenho muita certeza de que não tem xixi. E no meio quando ele falou que ele tinha muita certeza de que não tinha xixi, o negócio da escova de dente, plaft, no chão, caiu. Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, tipo, onde foi parar a sua certeza toda, né? Aí fui tirando o macacão dele, quando ele colocou, se colocou. Aí eu falei, aí ele começou a dar risada, porque ele viu que a certeza toda tinha ido por água abaixo, literalmente. E eu falei, deixa eu te contar uma coisa, filho. Uma das melhores coisas da vida é a gente ter 0 certeza. É a gente ter quase nenhuma certeza. É a gente saber a quantidade de falta de certeza que a gente tem. Aí ele falou, mas você não tem tanta certeza assim? Eu falei, não tenho. E aí ele respirou aliviado. E foi muito legal, porque a gente teve um momento de conexão, assim, né? É muito interessante que a gente acha, eu não vou falar isso com uma criança de 4 anos. Eu vou sim, porque é uma baita oportunidade prática dele estar percebendo o quanto a certeza pode ir por água abaixo, e o quanto é bom a gente abrir mão das nossas próprias certezas, né? Não, e a desgraça... Teve um período que eu e a Cláudia, a gente brigava por umas besteiras, né? Mas tinha uma besteira, isso é 1900 antigamente. A gente tem uma casa de QI e quando a gente vinha para pegar ali ou a Mogi Bertioga ou a Imigrantes. E aí ficava aquele debate, qual que é melhor, né? Então eu falava, não, a Mogi Bertioga, a gente corta por aqui, e a Cláudia, não, Imigrantes. E daqui a pouco... Se eu tivesse com o carro, pegava a Mogi Bertioga, se ela tivesse, pegava Imigrantes, e a gente vinha brigando até chegar em casa. E isso chegou num ponto tão grande que a gente foi para terapia de casal, porque a gente
fixava a posição, né? Se tivesse o Waze naquela época, vocês teriam economizado uma grana. Nossa! É verdade. E aí a gente chegou lá e a terapeuta chegou e falou assim, e a Cláudia, não, porque ele é teimoso, né? E eu aprendi uma coisa em terapia de casal, gente. Fica quieto uns 5 minutos, porque quem fala primeiro é quem toma a primeira pancada. Então... É bem assim. Embora, deixa eu falar para vocês, eu era terapeuta de casal, até hoje, nos grupos de mentoria, quando tem casal, acabo fazendo terapia de casal, nunca ninguém ensina isso, tá? Deixa eu falar para vocês, eu fiz várias formações de terapeuta, nunca ninguém fala para o terapeuta, bate que fala mais de cara, mas eu já fiz várias vezes terapia de casal e eu me controlo muito, às vezes eu vou para cima de quem fica quieto só para dizer que eu penso nos dois. Mas aí a terapeuta falou assim, Cláudia, mas como é que você tem... É verdade o que a Mariana está falando, não tinha Waze, se tivesse, economizaríamos uma grana boa. Mas aí a terapeuta chegou e falou, Cláudia, como que você tem certeza que é pela imigrante? Aí a Cláudia, sei lá, falou assim, porque eu já fiz esse teste, mas as condições daquele dia que você fez é para todo... Aí eu peguei, aí eu internamente, ela está do meu lado, né, a terapeuta. Aí a terapeuta veio que nem o Bruce Lee. E, Roberto, baseado em que você emite essa opinião de que a Mogi Bertioga é melhor? Não, é que eu não sei o quê e tal. Aí ela falou, porra, vocês estão vendo que vocês defendem uma posição que vocês não têm certeza? E aí ela ficou umas 3 sessões elaborando isso, né? E eu conto nas empresas, eu conto essa história. Gente, se você está numa circunstância que você não tem certeza, não defenda isso como se você tivesse certeza, porque primeiro você vai ser visto como um tonto, porque você está defendendo algo que ninguém sabe. Então, vai leve. Fala, gente, eu estou com esse pressentimento, acho que isso poderia ser... Então é bom que o teu filho já tenha essa ideia de que ele não precisa ter opinião segura, né? Põe a culpa na intuição, né? Fala assim, a minha intuição diz que é Mogi Bertioga. Daí qualquer coisa que errou, quem errou foi a intuição, né? Porque senão fica muito... A gente fica tentando se sustentar em andaimes que não tem firmeza no chão. Aí a gente vai cair mesmo. Eu estava com o meu mestre na Índia, né? E o mestre fica falando lá, satsang, né? E ele pegou, em um dos satsangs, ele pegou um ponto que foi muito legal. Ele estava falando de educação de filhos, né? Eu já passei, meus filhos estão grandes. Agora eu tenho que falar para eles. Ei, vocês que estão querendo que eu faça tal coisa, vocês têm certeza? Né? Por que vocês dão opinião? Mas ele estava falando um lance muito assim, de como que dar opinião é um jogo neurótico, né? Porque quem dá opinião, ele se coloca numa posição de superioridade. E aí o Deepak Bhai estava falando, quando você se coloca na posição de superioridade, você abre a porta da solidão, porque você vai ficar solitário. E aí ele fala, putz, não dá opinião. Se a pessoa não está pedindo, fica disponível. É mais humano e é mais legal para a pessoa, porque se você dá uma opinião, a pessoa tem 2 caminhos, ela vai brigar com você ou ela vai se submeter a você. Então ela já vai para uma posição de inferioridade, né? Então eu gosto de contar essa história, né? Então, assim, maravilhoso isso, hein? Gostei muito dessa reflexão. Muito, muito. Adorei. Mas assim, eu costumo contar, né? Então eu trabalho com os meus filhos, então às vezes o Ricardo fala assim, ô pai, você não está defendendo essa posição que nem você defendia a Mogi Bertioga? Não, é que dessa vez eu tenho certeza, né? Aí todo mundo ri da minha cara de pau. Então, e aí sobre certeza, só para a gente encerrar, assim, que uma coisa que eu aprendi sobre certeza na vida, que certeza é aquilo que faz sentido. E por isso a certeza você tem que sentir. Ela não surge como algo que você acha, ela surge como algo que você sente.
Boa. Eu acho que a certeza ela vem muito mais desse lugar, assim. Daí você pode sustentar, mesmo que você não tenha nenhuma outra certeza, sabe? O que foi Aham. muito um movimento que eu fiz quando eu saí da Globo. Assim, mas você tem certeza? Todo mundo me perguntava, mas você tem certeza? Você tem certeza? Óbvio que eu não tenho certeza, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Olha onde a gente está. Alguém podia imaginar que a gente já está passando pelo que a gente está passando, mas naquele momento eu sentia que era o movimento que eu precisava fazer. Aham. Então, era isso. Essa é a certeza que me conduziu. Então, quando você pega essa certeza que vem do coração, eu acho que ela te sustenta, embora você possa andar em muitos momentos na corda bamba. Super, super, super. E tem um jogo da vida, né? Ah, eu lembro histórias. Às vezes alguém. Na vida, eu lembro, eu era terapeuta, eu tinha grupos de terapia e um parceiro meu fez uma jogada que ele pegou 90% dos meus clientes, né? E eu lembro assim, por uma tarde eu fiquei bravo com ele, mas Só assim, uma? porque eu já tinha descoberto palestra. E terapia você ganha por hora, né? Ganhar por hora é um caos. Embora palestra você também ganha por hora, mas porra, você Outro ganha patamar, né? é outro lugar, né? E aí assim, quando eu soube que ele tinha feito um movimento YXZ, a história não importa, eu falei, pô, desgraçado, nojento, não sei o quê. Aí quando foi 5 da tarde, eu falei assim, putz, porque quando eu descobri sendo palestrante que o cliente de terapia ele quer você toda semana no mesmo horário, né? Então não importa se você está indo ganhar medalha de ouro na Olimpíada. Aí no final da tarde eu falei assim, aí eu rezei para o cara, falei, putz, obrigado, você me fez um favor de eu não ter que dispensar um monte de clientes porque ia dar um trabalho, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma visão aberta, porque geralmente as sacanagens da vida são as maiores dádivas da vida. Podem ser grandes atalhos, né? É. Maravilhoso! Que papo Adorei o nosso papo. Minha maravilhoso! bateria vai acabar, eu preciso desligar também, porque senão a gente vai parecer muito falta de educação. Mariana, obrigado, Mil delícia. beijos, adorei também. Abraço virtual aqui, ó, Tá bom. sentindo. Um beijo grande. Maravilha. A gente se fala, hein? A gente se fala. Depois você precisa me ensinar como é que faz para ficar no YouTube. Tá bom, combinado. Vou ensinar. Um beijo, beijão. Beijo, Tchau, tchau. 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 Pessoal, que papo maravilhoso! Que delícia de conversa! Turma, eu vou pedir para o meu time para a gente. Nós vamos colocar uma versão um pouco resumida do Poema em Linha Reta amanhã. E, nossa, semana que vem tem cada conversa maravilhosa. Vem Adriane Galisteu, vem Lisandra, puxa, inesquecível, tá? Pessoal, eu tô querendo toda live fazer uma sessão de terapia com vocês, tá? Eu quero toda live fazer uma sessão de terapia com vocês. Então, eu tô vendo aqui que eu consigo ficar mais que 1 hora, tá? Ah, turma, eu ontem falei que ia para quem pedisse sessão de coach, eu ia pedir para alguém da minha equipe entrar em contato com vocês, tá? Mas me dá um tempo, porque eu tive essa ideia ontem, tá? Vendo as pessoas. Então, quem quiser sessão de coach, eu vou dar uma sessão de coach de presente para vocês, tá bom? Pessoal, beijo para vocês. Sirlei, estive no Flow e vou estar no Psicologia da Liderança. Que maravilha! Ah, beleza. Vai ser muito bom. Neta Domingues, Isabela Oliveira. Legal. Então vai lá no meu privado e fala: eu quero uma sessão de coach, tá bom? Beijo, turma.